Olá! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais um widget do EPM Portal. Esse widget permite que a gente exiba dentro de um dashboard a localização de alguns objetos que eu tiver no meu EPM, por exemplo. Então eu posso ter um equipamento que eu queira exibir a localização geográfica desse equipamento, ou mesmo de um escritório, de uma fábrica, alguma coisa do tipo. Certo? Então eu consigo, dentro do próprio dashboard, mostrar o mapa e determinados marcadores nesse mapa para apresentar a localização geográfica dos meus objetos. Então vamos lá. Eu deixei aqui um dashboard preparado em que eu vou adicionar aqui um widget. É o widget Map, que está aqui ó, em Displays. Então eu arrasto ele aqui e eu posso redimensionar ele da maneira, do tamanho que eu achar apropriado. Tá? E aí eu vou para a parte de edição. E para adicionar os marcadores que eu quero, eu tenho três maneiras. Então são as camadas aqui, ó, os layers. E aí eu posso adicionar três tipos de camadas. Quando eu adiciono, ele me pergunta aqui qual é o tipo que eu quero utilizar. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Point EPM Source, ou seja, é um ponto, um marcador específico que vem com as informações de latitude e longitude, as informações de localização, a partir do EPM. E é esse que eu vou utilizar. Então eu deixei criado lá no EPM alguns objetos, lá no EPM do ECC, que vocês já conhecem, eu deixei alguns objetos. E eu vou mostrar para vocês como é que eu coloco essa configuração. Então eu faço um binding aqui na propriedade source, eu faço uma conexão, dizendo que ó, aqui nessa propriedade, esse source vai buscar para mim lá no EPM, usando o OPC UA Browse, vai pegar os componentes, que são objetos que estão... Então ele tem componentes dentro dele, estão lá em ECC App, aqui em BMS Struct, eu vou pegar na pasta BRSP, porque eu quero a localização dos escritórios, dos marcadores que eu criei lá, que estão em SP. Quando eu clico em OK, ele vai localizar, só tem um objeto mesmo, só um escritório, eu clico em Apply e ele localiza esse objeto para mim. Ao localizar eu tenho que informar para ele, olha, nesse objeto, você vai buscar um objeto que seja do tipo X. Então eu venho aqui em Location Type. Esse objeto que eu vou informar aqui, ele é o objeto que contém as informações de latitude e longitude. Esse objeto é o próprio escritório, que é o objeto XFDSIM Site. Tá? Dou um Apply para ele ler as informações desses objetos, e aí aqui em Latitude Path eu vou selecionar a propriedade latitude, e aqui em Longitude Path a propriedade longitude. Quando eu aplico, vocês já vão poder ver aqui no mapa um objeto ali, um marcador, certo? E aí eu posso dizer que eu vou dar um fit, então ele traz aqui, ó, só tem um mesmo, então ele já faz um zoom ali exatamente no nível que eu quero para demonstrar. Então eu vou pegar, vou editar novamente, vou ver aqui que eu estou no zoom 19, vou colocar um zoom menor aqui, o zoom 15, por exemplo, para vocês verem que ele faz o zoom menor. Então, mais ou menos aqui, certo? E aí vocês vão perceber que eu posso mostrar informações desse marcador de forma diferente. Como assim? Eu posso mudar o marcador, posso mudar informações que ele esteja apresentando. Então eu poderia, quando eu colocar o mouse em cima, mostrar um valor, alguma medida, né, uma medida de consumo, ou mesmo o nome. Eu vou mostrar aqui, como eu não tenho informações reais, eu vou colocar aqui para ele exibir o nome do escritório, por exemplo. Então eu venho aqui, edição, né, na parte de edição, e vou dizer nesse layer que ele vai usar o label. Então vem aqui o label, e o label ele vai usar o tipo X. Então vou dizer aqui, ó, você vai pegar direto no próprio XFDSIM site, então no próprio escritório, ele vai conter o nome, né? Então vem aqui, ó, apply, ele lê as informações, e o path do label ele vai utilizar a informação que estiver contida. Que ele não leu aqui, a informação que estiver contida aqui em Display Name. E ainda posso dizer que ele só vai mostrar essa informação a partir do nível de zoom 10, por exemplo. O que significa que ó, ele está mostrando. Vamos mudar para Running e vou diminuir o zoom. Vocês vão perceber que quando ele chegar no nível de zoom menor do que 10, aí ele não mostra mais o label, e conforme eu aproximo, passou de 10, a partir do 10, ele vai me mostrar o label, tá? Então isso serve para que eu tenha uma maneira mais limpa, né, uma maneira mais apropriada ali de apresentar os itens ali.
E da mesma maneira eu posso mudar o marcador, vocês vão ver que tem uma propriedade ali para eu controlar como é que vai se comportar o marcador. Então, aqui, selecionar o layer. E aí vocês vão ver que tem a parte de Marker Definition. E esse marker ele pode ter um comportamento definido a partir de uma propriedade também. E eu posso definir aqui cores e intervalos que ele vai olhar nessa propriedade para ele exibir de maneira diferente. Ou de cores diferentes, ou ainda eu posso criar aqui um comportamento em que ele mostre ícones, né? Então eu salvo imagens ali no próprio EPM Portal, na parte do... eu faço um upload das imagens e posso usar ícones para exibir ali no marcador, tá? Agora, e as outras três maneiras, né? Então, existem outras coisas que a gente pode utilizar aqui nesse mapa. Então, eu posso utilizar, por exemplo, eu posso desenhar um caminho ou uma ligação, uma conexão entre objetos. Então, se eu quisesse representar aqui no meu mapa uma rede elétrica, né, uma rede de ligação elétrica, poderia fazer isso? Poderia. Como é que eu faço isso? Então, essas informações a gente utiliza por meio de um padrão que é o GeoJSON. Então, se vocês quiserem, como é que eu faço daí? Ou você exporta de um lugar que você já tiver essa informação, você exporta no formato GeoJSON, e aí é só colocar aqui direto no seu mapa. Ou ainda, se você quiser fazer um desenho, você, por exemplo, pode vir aqui nesse site geojson.io e fazer um desenho. Então eu posso adicionar um marcador, então vou colocar um marcador pertinho do outro ali, ó. Coloco um marcador. Posso fazer um desenho, então vou fazer uma conexão, ó. Fazer uma conexão de qualquer jeito, tá? Só pra gente ver aqui como é que vai ser. E vou colocar até aqui, que é onde está o outro. Clico no último para ele terminar. E aí o que eu faço? Eu venho aqui nesse conteúdo, seleciono tudo e copio. Certo? Isso daqui já está no formato GeoJSON. Quando eu venho aqui no EPM Portal, eu vou adicionar mais um layer. Então eu vou lá em edição, adiciono outro layer aqui. E aí vocês vão ver que o terceiro item aqui é um GeoJSON. Então eu venho, dou um OK. Ele vai criar aqui o layer para mim. Eu vou selecionar aqui o source, que vai ser o próprio GeoJSON. Então eu vou em Edit. E vou passar aqui exatamente o conteúdo que eu copiei lá. Eu vou Ctrl V aqui. Pronto, colei. E dou um OK. Pronto, já está o meu GeoJSON ali. E aplico. Reparem que agora, vou aproximar, vou colocar aqui em Running, vou dar um Fit. Olha lá, o meu marcador e o desenho que eu fiz exatamente do jeito que vocês viram quando eu fiz ali, certo? Além disso, bom, não quero adicionar, eu não tenho GeoJSON ou não tenho, vou querer adicionar de uma terceira maneira. Como é que eu faço a terceira forma de adicionar marcadores aqui? Então eu poderia pegar aqui em edição, adicionar um outro layer e passar a informação de um marcador ou do que eu quiser direto em JSON aqui, ó. Então JSON source, venho aqui, dou um OK, ele vai criar uma outra camada. E aqui no source eu vou passar um JSON, e às vezes esse JSON está completamente diferente, não está no padrão GeoJSON, né? Então eu posso vir aqui simplesmente e colocar aqui, ó, vai estar assim. E aí eu venho aqui e digo, ó, vai ter lá dentro, vai ter uma propriedade chamada lat. Certo? Coloco aqui 2 pontos e vai estar, vamos supor, 23. Vírgula, vai ter uma segunda propriedade chamada long. 2 pontos, vai estar 23 também, tá? Coloquei um valor aleatório. Dou um OK, aplico. Pronto, se ele entendeu, então aqui em Latitude Field eu vou dizer aqui, ó, ele carregou para mim aqui, ó, Latitude vai ser o lat, e o Longitude vai ser o long, então ele entendeu aqui o meu JSON, eu aplico. Reparem agora, eu vou lá novamente em Running, vou dar um Fit. E aí vocês vão reparar que ele adicionou aqui um outro marcador, ó, totalmente nada a ver, lá na latitude e longitude 23. Se eu quiser aproximar dos meus outros dois ali, é só colocar negativo, porque o positivo é para cima de Equador, né? E para lá de Greenwich, né? Para direita de Greenwich. Então se eu quiser alterar, eu vou colocar aqui, ó, menos 23 o valor aqui. Então menos 23, só para ficar mais próximo ali, não que essa informação seja uma informação que eu peguei em lugar nenhum. E aí eu vou dar um Fit novamente. Repara que agora está bem mais perto aqui, ó. Certo? Então essa é a maneira que eu tenho para adicionar os marcadores, para fazer desenhos, colocar caminhos, o que eu quiser colocar no meu mapa, tá? E aí
Quando eu quiser exibir informações nesses marcadores, basta que eu trabalhe com as outras propriedades que vocês viram ali. Então eu tenho o tooltip, que é quando eu coloco o mouse em cima do marcador do objeto que está ali, ele me mostra alguma informação. Então eu posso colocar aqui direto, ó, tooltip field, ele vai ter, se eu tivesse mais um campo com informação, eu vou até criar aqui mais uma para a gente ver, vou editar e colocar aqui, ó, mais uma informação, que vai ser o tooltip. E vou colocar aqui, teste, tá? Pronto, aí é só vir aqui, ó, em tooltip, vai ser o teste, o tooltip, certo? Poderia ser, ao invés de um texto, como eu descrevi ali, ó, vou colocar aqui, botei o mouse em cima, olha lá, ó, quando eu ponho o mouse em cima, mostra a informação do tooltip, certo? Então poderia ser um valor, né, que viesse de uma propriedade do EPM, por exemplo, um valor que fosse o consumo daquele equipamento ou alguma outra medida, tá? Ou ainda mudar o marcador, tá ok? Então esse widget, ele vai permitir que você trabalhe com a localização geográfica de objetos e represente isso direto no seu dashboard, ok? Ficou claro? Então qualquer dúvida, entre em contato com o suporte, vocês têm aí acesso ao ECC, se não tiver, pode mandar um e-mail solicitando que eu crio um usuário para quem solicitar. Tá joia?